Fala, galera, Coral, é tempo de Santa Cruz na área. Acesso, um êxito enganoso. Esse é o tema da nossa crônica hoje. Pois bem, eu sou Reginaldo Cabral, esse é o É Tempo de Santa Cruz. Se esse vídeo chegou até você, você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, deixa a tua curtida, o teu like. É importante, cada vez que você curte o YouTube e percebe a relevância do vídeo e entrega a mais pessoas, você comenta, deixa teus comentários, deixa as tuas opiniões, sempre eu respondo todos os comentários e compartilha no grupo de WhatsApp a qual você faz parte, seja do trabalho, seja da família, seja da faculdade, seja da igreja, seja da escola, enfim. Você também pode colaborar conosco de duas formas. Está passando o nosso Pix aí embaixo. Você pode ajudar no nosso projeto. O canal É Tempo de Santa Cruz, o canal dedicado à análise e notícias do Santa. E você pode também ser membro do canal. Então, tem um canal. Você, ao lado do inscreva-se, tem seja membro. Você clica ali. Existem dois planos. E você pode escolher entre os dois planos. Em sendo membro, você vai fazer parte de um grupo seleto do É Tempo de Santa Cruz no WhatsApp, onde as notícias são veiculadas de maneira primária, né, no caso. A gente primeiro informa no grupo de membros, depois solta a notícia nos demais grupos. Pois é, torcedor. O acesso é, sim, um êxito enganoso, e eu preciso de alguns minutos para explicar isso de uma melhor forma. E desconsiderando que existe ainda uma partida final em que o Santa Cruz tem totais condições de vencer o jogo e ser campeão, levar o jogo para os pênaltis ou vencer no tempo normal, já que o futebol tem um dinamismo muito grande. Então, desconsiderando essa parte do jogo, segundo jogo decisivo em Santa Catarina, que acontecerá no próximo fim de semana, a gente precisa fazer uma análise crítica acerca do acesso do Santa Cruz. Primeiro, sobre sua importância. Então, foi de fundamental importância o acesso do Santa Cruz. E aí não importa como ele veio. Importa que você estava jogando a Série D do futebol brasileiro. Você está no pré-sal do futebol. Você não está nem no solo, no subsolo. Você está para além, né? Então, você frequentar a Série D, você está longe dos holofotes, você está longe de onde circula o dinheiro, você está longe de onde circula os atletas de melhor performance. Então, até para montar o time é muito difícil. E para um time feito Santa Cruz, que pode ter suas facilidades, mas também tem suas dificuldades. Por quê? Porque os salários geralmente são majorados. Por quê? Porque o calendário é menor, então o jogador para vir para a Série D, ele faz uma pedida maior. O histórico do Santa Cruz ao longo dos anos não passa imune a esse processo. Então necessário era a saída da Série D. Mas a gente saiu sem jogar um grande futebol. Em 2011 saímos também sem jogar um grande futebol. Isso é o que menos importa. O que importa é que saiu e agora a gente dá um respiro e vai para uma Série C, que ainda é uma série aonde você está à margem do futebol brasileiro, mas já lhe dá um calendário um pouco mais amplo, já lhe dá uma certa visibilidade, você já alcança uma prateleira de jogadores diferentes. Então, de todo, não é tão ruim assim. Mas o foco é estar entre séries B e A, porque é aí onde transita o futebol, o dinheiro do futebol, né? É aí onde estão os patrocinadores, é aí onde estão as ligas, é aí onde estão os principais atletas a serem oferecidos para se jogar, enfim. Então, o primeiro aspecto, a subida foi importantíssima, beleza.
Isso sem sombra de dúvida. Agora, a gente precisa, não só o clube, a torcida, fundamentalmente os seus dirigentes, seja eles estatutários quanto da SAF. A gente precisa entender como foi o acesso do Santa Cruz. E aí eu elenco algumas situações aqui que a gente precisa refletir. Em primeiro lugar, nós não nos planejamos para subir. Eu sei que é uma palavra forte porque alguns diretores que lá estão podem se sentir ofendido por não achar que o seu êxito no acesso não foi reconhecido quando dá a afirmação de que não houve planejamento. Mas o fato é que não houve planejamento. Isso é fato. Eu não estou dizendo que não houve trabalho. Eu acredito que as pessoas que estavam à frente do Santa Cruz trabalharam e trabalharam muito. Se a gente concorda com a metodologia de trabalho ou não é outra coisa. Mas houve trabalho. Mas não houve planejamento. Por quê? Porque se houvesse planejamento, nós não tínhamos 4 laterais esquerdos no elenco. Sem nenhum ser efetivo. Se houvesse planejamento, o treinador não tinha chegado há 2 semanas antes de iniciar a competição. Ou vocês esqueceram que Marcelo Cabo chegou há 2 semanas antes da competição, porque seguraram ao extremo Itamar, mesmo sabendo que ele não fazia parte do que as pessoas da SAF que estavam ajudando no futebol pensavam para o futebol. Então a gente perdeu tempo nisso. Então isso quer dizer que a gente entrou numa competição e foi contratando, lógico, com o apoio da SAF, garimpando um jogador ali, convencendo outro jogador aqui. A gente foi montando a equipe assim, mas sem nenhum planejamento, né? Principalmente quando a gente encara o futebol como o comandante técnico formar o seu elenco. E não foi isso que aconteceu. Talvez seja essa a grande questão que é a favor, que é favorável, no caso, a Marcelo Cabo. Porque ele conseguiu acesso com o time que ele não montou. Isso não exclui uma série de erros que ele cometeu à frente desse time que ele não conseguiu, que ele não montou, né, no caso. Mas talvez seja essa a questão mais favorável quando se fala em Marcelo Cabo, né, em relação à sua permanência. Então, primeiro, não houve planejamento. Segundo, e aí vem o trabalho dele dentro de campo. Fez um primeiro turno espetacular, de 21 pontos, ganhou 19. Fez um segundo turno em que o Santa Cruz foi a 59ª campanha da Série D, se contar só o retorno. Então, ele ficou refém de um esquema de jogo, basicamente, que tinha como pilar de sustentação Israel. Israel machucou. Quando Israel sai do time, o time cai drasticamente. Nesse ínterim, você tem um contexto político do clube que deixa a SAF num processo de incerteza. Isso repercute dentro do campo e o rendimento cai drasticamente do Santa Cruz. A última grande partida do Santa Cruz foi contra o Ferroviário em Recife. Depois disso, a volta contra o Ferroviário já foi calamitoso e todo o segundo turno do Santa Cruz foi muito ruim. E aí o Santa se classifica e tem nos mata-matas Sergipe, Altos e América de Natal, Maranhão e agora o Barra. Por que eu acho que aí pesa contra Marcelo Cabo? Porque em todos esses mata-matas, mesmo o time sendo inferior ao Santa Cruz, a forma como o Santa Cruz era disposto em campo, o pensamento do treinador em relação à partida, a leitura de jogo dele fez com que todos os jogos, todos esses adversários passassem a sensação de ser um time mais qualificado que o Santa Cruz, quando na verdade não é. O Santa não tem um time ideal,
O Santa não tem um time perfeito, o Santa não tem um time extraordinário, mas qualitativamente em peças, é claro que o Santa tem time melhor do que o Sergipe, poderia ter passado sem grandes sustos, tem um time melhor do que o Altos, tem um time melhor do que o América de Natal, mas o jogo em si, em campo, os jogos em si, principalmente os de Recife, a sensação que a gente tinha era que o outro time era melhor. Mas não era porque o outro time era melhor. O time estava melhor disposto dentro de campo. E aí é um erro contabilizado no trabalho do treinador. No trabalho do treinador. Não tem como o Santa Cruz subir e passar pelo primeiro mata-mata sofrendo contra o Sergipe, gente. A gente perde lá em Aracaju, de maneira tosca, vem para Recife e se classifica nos pênaltis. Veja, a gente poderia ser eliminado no primeiro mata-mata, porque os pênaltis, lógico, tem competência, eu não digo que é loteria, mas tem uma certa composição de sorte. Então o Santa Cruz passou pelo Sergipe. Aí joga contra o Altos. Primeiro jogo aqui em Recife, fomos engolidos pelo Altos. Em termos de posição, de posicionamento. Né? Saímos com empate. Fomos para lá, jogamos no campo ruim, jogamos pelo resultado e conseguimos um empate. Classificamos nos pênaltis. E fomos pegar o América de Natal. No jogo duríssimo aqui. E em Natal também. A sorte é que o América, ele não tinha... Toda vez que ele mexia, ele diminuía a qualidade do banco. Né, do time. O banco do América não tinha a mesma qualidade do time titular. E aí o Santa Cruz conseguiu fazer um gol aqui na Bacia das Almas, no final do jogo, e levou esse grande resultado de 1-0 para Natal. E aí leva um gol de frente, mas consegue um empate e consegue a classificação. Contra o Maranhão, faz um jogo muito ok, né, se defende bem, consegue o gol, ganha o jogo. E aqui, quando a gente pensava que o Santa Cruz iria se aproveitar de um time que tinha que se lançar para conseguir o resultado e explorar essas fragilidades, esses espaços, o Santa Cruz foi um time incompetente, porque, novamente, o seu treinador entra com o time de maneira errada. Segundo ele entrou com 4 homens no meio, mas não entrou com 4 homens no meio. Ele permaneceu com os mesmos 3 homens no meio e deslocou o William para fazer a ponta esquerda. E inverteu o Giovani para a direita, onde ele não rende. Então, o Santa Cruz passa no empate no Maranhão. E aí vem a partida final, onde o Santa Cruz fez 30 minutos muito interessantes, de muita intensidade, uma atmosfera muito interessante na arena. Poderia ter feito mais 1, 2 gols. Né? O Barra atordoado com a torcida. Claramente nervoso o time do Barra estava. E o Santa Cruz não soube explorar. Fez um gol, e aí ao levar o gol numa falha do seu símbolo do acesso, que foi Balotelli, todo mundo espera uma falha de qualquer jogador menos de Balotelli falhou, o cara fez o gol. Esse gol, né, junto com a contusão do Renato, aí faz toda um contexto desfavorável, o Santa Cruz se desconcentra na partida, e aí não acerta mais nada, e o Barra também não foi um time extremamente que amassou o Santa Cruz, mas teve uma chance de contra-ataque, e foi efetivo nas costas do lateral esquerdo, cruzamento, o miolo falhou, a bola em cima de Roque Kennedy, muita gente criticando o Roque Kennedy, dizendo que o gol foi fácil, mas naquele tipo de lance você tem que ver a distância do chute, porque aí você mede a capacidade de reação. Quando o chute é muito em cima de você, às vezes você leva um gol que aparentemente foi fácil, mas porque foi tão em cima de você que você não conseguiu ter a reação suficiente para defender a bola. Então não achei fácil, achei falha do miolo da zaga, quer dizer, falha do sistema defensivo, né? Na lateral esquerda, um buraco, e no miolo da zaga. Então a gente precisa, os diretores, torcedores, diretores, e principalmente a SAF, que vai assumir agora, e vai assumir num contexto extremamente favorável. Por quê? Porque em seu ano 0, ela já consegue um acesso, já nem foi constituída ainda, e conseguiu acesso, ela dê graças a Deus, né? Nós temos que entender que nós conseguimos a classificação, seja ora por sorte, ora por competência do goleiro, ora por incompetência dos adversários, sempre foi assim na história da Série D.
Beleza. Uma coisa é constatar isso. Em constatando isso, a gente sentar e fazer, de fato, um pente fino no elenco. Dos jogadores que estão por aí, não tem praticamente, em uma lista de jogadores, não tem um jogador que termine contrato em 2025 que eu renovaria. Eu acho que eu só colocaria um porém Giovani, né? Por ser novo e poder ser lapidado. Mas alguns jogadores encerrando o ciclo, como é o caso de Totti, alguns jogadores que são importantes, né, mas talvez para uma titularidade de Série C não seja. Né, então, no caso do William Alves, eu renovaria com o William Alves, mas a gente vai fazer esse pente fino numa live durante a semana, logo após o jogo final do campeonato. Mas fica a reflexão. O êxito do acesso não pode ser encarado como um trabalho que deu certo e que teve a intencionalidade. As pessoas trabalharam, as pessoas do Santa Cruz se doaram, eu acredito que sim, desde o porteiro aos jogadores, eu acho que teve empenho. Agora, dizer que isso foi planejado e por esse planejamento foi atingido o acesso, não é verdade. Subimos por contingências do futebol e temos que agradecer isso. Agora é ter racionalidade para fazer as mudanças necessárias no time do Santa Cruz. É tempo de Santa Cruz.